Eu vou pedir para você dar um like, dar um joinha, dar um gostei nessa transmissão, agora mesmo, porque assim mais famílias são alcançadas e abençoadas. Isso, dê um like, dê um joinha, dê um gostei. Também pegue aqui o link da missa e compartilhe com os seus contatos, principalmente pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando por um problema, pessoas que estão sofrendo. Pegue o link da missa, compartilhe com elas, agora mesmo. E vamos assim evangelizar. Eu estou com a Santa Bíblia aberta no Salmo de número 1. E eu quero ler este Salmo, que será muito importante para a nossa meditação nesta missa. Aí na sua casa, ou onde você estiver, coloque a mão no seu coração e com todo respeito e atenção ouça. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor, digam graças a Deus. A Bíblia chama de bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. O homem, a mulher, que anda no caminho de Deus. Andar no caminho de Deus significa vivermos a palavra de Deus. É aquela pessoa que ouve, que lê a palavra e pratica, aplica na vida a palavra de Deus. Então, andar no caminho de Deus é isso, é viver a palavra de Deus. E somos bem-aventurados ao fazermos isso. Bênçãos serão derramadas sobre nós, como está escrito. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Se você andar no caminho de Deus, como está escrito, tudo quanto você fizer, você prosperará. Isto não significa que nós não teremos problemas na vida, que não vamos passar por reveses na nossa vida muitas vezes, só que em todo tempo, a mão poderosa de Deus estará sobre a nossa cabeça. Deus vai nos dar sabedoria e a sua bênção. E quando passarmos por um revés, quando passarmos por um problema, vamos ter a graça divina para resolver aquele problema. E aquele problema será uma mola propulsora que vai nos impulsionar para uma vitória ainda maior. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, ande no caminho de Deus, acolha a palavra de Deus, derrote
o inimigo, derrote o Satanás, derrote os demônios, através da oração e da prática da palavra de Deus. É assim, nós derrotamos o mal, rezando e praticando a palavra de Deus. É assim que nós vencemos o inimigo e alcançamos de Deus as graças que nós precisamos. Olha, daqui a pouquinho a gente vai rezar, já faremos a oração de cura divina e de libertação. Eu peço para você dar um like, dar um joinha nessa transmissão. Quem ainda não fez isso, dê um like. Também pegue o link da missa, compartilhe com os seus contatos. Principalmente pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando por um problema, pessoas que estão sofrendo por amor, por caridade, por misericórdia. Pegue o link da missa e compartilhe com estas pessoas agora mesmo. Enquanto vocês vão compartilhando a missa, eu vou acender aqui no altar a vela benta, a vela da novena que fazemos aqui na igreja. Esta vela tem o formato de um nó. Assim como o fogo está queimando e consumindo a vela, que o fogo de Deus queime, consuma todos os nós que estão afligindo a sua vida. A doença, o vício, o desemprego, as dívidas, enfim. Que todos os nós que estão te afligindo sejam queimados pelo poder do fogo do Espírito Santo. À medida que esta vela vai sendo queimada e consumida pelo fogo, que o mesmo esteja acontecendo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então esta vela está acesa na sua intenção e também na intenção da sua família. Vamos cantar mais uma canção e em seguida vamos rezar. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Com fé, esperança e amor. Se você puder ficar em pé, fique em pé. Padre, eu estou aqui no hospital, estou aqui deitado, deitada, e é melhor para mim ficar assim. Fique como for melhor para você, mas eu quero que você reze junto comigo. Se você está pedindo a cura de uma doença, coloque a mão no local que pede a cura. É uma dor, é uma doença na cabeça, põe a mão. É no peito, põe a mão. É no estômago, põe a mão. Põe a mão no local da enfermidade. Se é um local que não dá para pôr a mão, pode pôr a mão no coração. Se você faz qualquer outro pedido que não seja cura, pode também pôr a mão no coração. Vamos rezar? Feche os seus olhos. Agora, o Senhor Jesus pergunta para você: meu filho, o que tu queres que eu te faça? Minha filha, o que tu queres que eu te faça? Reze. Se você entrou aqui doente, se você está participando desta missa, está doente, meu bom Jesus, me cura. Se você tem algum vício, Senhor, liberta-me. Se precisa de um novo emprego, Senhor, abra as portas para mim. Se você sente que demônios estão te perturbando, Senhor Jesus, liberta-me. Senhor, afasta todo o mal da minha vida. Abençoe, Senhor, a minha casa, minha família, meu casamento, meu lar. Se você pede por alguém, Senhor, abençoe esta vida, afasta todo o mal desta vida. Reze. Apresente ao bom Jesus os seus pedidos agora. Senhor Jesus, ouça, meu Senhor, a oração deste pai, desta mãe, do marido, da esposa, do filho, da filha. Ouça, meu bom Jesus,
a oração de cada pessoa que reza comigo. Senhor Jesus, cure os doentes, liberte os viciados, abra portas de emprego para os desempregados, abençoe a casa, a família. Meu bom Jesus, aquilo que o diabo destruiu, aquilo que o mundo, a carne, o pecado destruiu, Senhor, reconstrua com poder e glória. Senhor Jesus, em teu nome poderoso, como Padre exorcista, eu ordeno que todos os demônios que têm perturbado estas vidas, estas famílias, esta casa, saiam em nome de Jesus. Demônio, você não tem direito nesta vida, saia. Demônios que têm causado doenças no corpo, doenças na cabeça, transtornos mentais, saiam em nome de Jesus. Demônios que causam vícios, desemprego, brigas dentro de casa, tormento, saiam em nome do bom Jesus. Meu Deus, quebra toda obra de inveja, de feitiçaria. Senhor, quebra todas as maldições e abençoe esta vida e família. Jesus, o Senhor vê o que nós não vemos. O Senhor enxerga o que nós não enxergamos. Meu Senhor, eu peço, vá, meu bom Jesus, na raiz. Vá, Senhor, na causa desta doença, deste vício, deste desemprego, desta miséria, das brigas dentro desta casa. Senhor Jesus, vá na causa para destruir esta obra do Satanás. Espíritos malignos que perturbam, saiam em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, derrama fogo do céu para queimar e consumir tudo que não presta. Cura, meu bom Jesus, e liberte estas pessoas. Restaure o casamento. Converta, meu Deus, o coração do marido à esposa, da esposa ao marido, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e ambos a ti. Salve a família. Abençoe, Senhor, o trabalho, o exercer da profissão. Abençoe este empresário que pede pela sua empresa. Meu Deus, dê a ele sabedoria, discernimento, visão, meu Pai, para que possa se manter em pé, e se está caído, que o Senhor o levante. Meu Deus, abençoe os estudantes, desde as crianças até os adultos. Meu Deus, a vida em todos os sentidos abençoe. Visita as pessoas que estão hospitalizadas, acamadas, encarceradas, crianças inocentes que não sabem pedir. Meu bom Jesus, visite, cure, restaure a saúde, dê o perdão dos pecados, meu Senhor, e a salvação. Bom Jesus, atenda os pedidos do teu povo, conforme a tua santa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloque a mão na sua cabeça, assim como eu estou fazendo. Isso. Põe a mão na sua cabeça. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, põe a tua mão sagrada sobre a cabeça de cada pessoa que participa desta oração. Onde quer que estas vidas estejam, Senhor, visite e abençoe. E se houverem demônios escondidos, oprimindo e perturbando esta vida, a casa, a família, eu ordeno, saiam em nome de Jesus Cristo. Senhor, cure e liberte estas vidas. Guarde com os teus anjos, manda anjos, meu Pai, para protegerem. E derrame sobre nós o vosso Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora pegue roupas, fotos,
carteira de trabalho, currículo, abra a carteira, o currículo, chaves do carro, da casa, tudo que você preparou para ser abençoado. Pegue. Isso. É a foto de um parente, de um familiar, pegue. É uma roupa, enfim, aquilo que representa alguém, erga um pouquinho. Senhor Jesus, abençoe estes pertences e abençoe também, Senhor, estas vidas apresentadas, onde quer que elas estejam. Meu bom Jesus, abençoe estas vidas, curando, libertando, salvando, é o que eu lhe peço. Abençoe a carteira de trabalho, o currículo, que em meio a muita gente estas vidas sejam escolhidas para trabalhar, meu Pai. Deus Santo, abençoe estas vidas, receba, Senhor, estas intenções e abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha, eu quero dizer algo aqui sobre a família. Após a oração, você pode se sentar, se acomodar. Preste bem atenção no que o padre vai falar. Eu vivo falando isso nas missas presenciais e nesta missa online também. Eu vivo falando isso. Trate bem a sua família. Trate bem a sua família. Porque se você não tratar bem a sua família, as suas orações não passam do telhado da sua casa. As suas orações não passam do telhado da igreja. As suas orações serão impedidas de chegar a Deus. Trate bem a sua família. Trate bem o marido, trate bem a esposa, os pais, os filhos, os irmãos. Sorria para a sua família, reze pela sua família. Tudo que puder fazer de bom pela família, faça. É isso o que Deus espera de nós. Mais do que isso, é isso que Deus, na sua palavra, nos manda fazer. Trate bem a sua família. Aí sim, as suas orações, feitas com amor e fé, vão chegar até o trono da graça de Deus e Ele vai atender os seus pedidos, abençoando a sua família. E uma palavra agora para os casais, para o marido e para a esposa. Marido, trate bem a sua esposa. Esposa, trate bem o seu marido. Não fique reclamando, xingando, murmurando, praguejando. Gente, ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ter junto de si alguém que só reclama, alguém que só murmura, alguém que vive gritando, praguejando, falando palavrões. Ninguém gosta de ter do seu lado uma pessoa assim. Pode até suportar, né? Às vezes pode até nem falar nada. Mas que não gosta, não gosta. Ninguém gosta disso. Então não sejamos assim, meu Deus do céu. Ora, você quer ter do seu lado uma pessoa que vive xingando, falando palavrões, vive reclamando de tudo, praguejando, murmurando? Você quer ter do seu lado uma pessoa assim? Não. Então você também não pode ser assim. Eu também não posso ser assim. Por favor, trate bem a sua família. Fale coisas boas. Ah, padre, mas a gente está passando por um problema. Gente, problema na vida todo mundo tem. Problema todo mundo passa. Não existe família perfeita. Toda família
vai ter problemas. Sempre tem arestas a serem aparadas. Sempre tem uma ou outra coisa a ser resolvida. Toda a família é assim. Conta-se numa história que haviam duas casas. É uma história, né? Mas tem um sentido muito importante. Haviam duas casas. E uma casa, eu li essa história num livro. Nem lembro que livro que foi. Eu leio bastante, mas eu guardei a história. Haviam duas casas e uma delas tinha a grama, né, que era bem aparadinha. A grama muito bem aparada. A grama sempre bonita, verdinha, do mesmo tamanho. A outra casa, às vezes crescia a grama, então o dono tinha que ir lá roçar a grama e cuidar. Às vezes crescia um pouquinho de mato lá, mas ele ia lá e roçava a grama, e roçava a grama. E aquela família começou a olhar para outra casa e dizer, nossa, mas a grama do vizinho está sempre bonita, a grama do vizinho está sempre da mesma altura, a grama do vizinho está sempre verdinha, e a nossa tem que ficar cuidando e cuidando e cuidando. Porque eles foram lá ver. É que a grama da casa do vizinho era uma grama artificial. Não era uma grama natural. Era um tapete, um gramado artificial, como a gente vê em campos, society, onde muita gente joga bola. Então a grama do vizinho era uma grama artificial, não era natural. O natural era deles. E depois que eles viram, eles disseram, nossa, a nossa grama dá trabalho, mas a nossa grama é muito melhor. Então, muitas vezes, as pessoas acabam comparando, e não deve fazer isso, comparar o casamento com outros casais, comparar a família com outras famílias. Não faça isso, porque cada família é uma família, cada casal é um casal. E às vezes a pessoa está vendo uma grama verdinha, mas é artificial, não é natural. Então, não fique se comparando com ninguém. Cuide da sua família. Problema, sempre a gente vai ter alguma coisinha para resolver, mas trate a família com amor, reze. Você que mora aqui em São Paulo, venha para as missas presenciais aqui na igreja. Vamos por aqui os horários das missas. Hoje eu vou ter mais 2 missas presenciais. Venha para a missa hoje, às 3 da tarde ou às 7 da noite. Quem está distante, participe da igreja aí na sua cidade. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Faça isso agora. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Faça isso agora mesmo. Eu quero cantar mais uma canção com vocês e depois nós vamos participar da bênção do pão e da água. Você que ainda não preparou, prepare um pão ou um pedaço de pão e um copo com água e coloque aí perto de você. Pegue um pão ou um pedaço de pão e um copo com água e coloque aí pertinho de você. Cante comigo. Louvando Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Cante. Louvando Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Atenção, povo de Deus.
Você que tem recebido bênçãos através das nossas missas ao vivo, pelo YouTube e Facebook, ajude a igreja a manter essas celebrações. Nós contamos com você, para que possamos alcançar mais e mais pessoas e almas sejam ganhas para Jesus. Você pode contribuir pelo Pix. É o CNPJ 31 606 635 0002-41. Repetindo, 31 606 635 0002-41. O Padre Ricardo Padavini lhe agradece e que Deus te abençoe por sua contribuição com a obra dele. Nós vamos participar da Eucaristia. Como eu sempre falo, aqui no altar, a Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor, o pão e o vinho sendo consagrados no altar. Aí na sua casa, a Santa Ceia do Amor, o pão e a água sendo abençoados e partilhados pela família. Então pegue um pão ou um pedaço de pão e um copo com água e coloque aí perto de você. Vamos rezar. Põe a mão no seu coração, fale. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Da Eucaristia, confirme, Senhor, os teus milagres, encha-nos mais e mais com o vosso Espírito Santo e faça de nós, Senhor, instrumentos da vossa paz. Amém. Senhor Jesus, abençoe também em cada lar o pão e a água, que todos que comerem do pão bento e beberem da água benta recebam saúde e paz. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas santas mãos, ergueu e, tendo dado graças ao Pai, Jesus partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é meu corpo, que será partido por vós, disse o bom Jesus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas santas mãos, ergueu, deu graças novamente ao Pai, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim, disse o bom Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar com a irmã Eudésia o credo apostólico. Vamos professar a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Neste momento da Eucaristia, você vai poder comer o pão bento, beber a água benta e partilhar com toda a família. Em seguida, você pode se ajoelhar e fazer uma oração, agradecendo a Deus as bênçãos recebidas hoje. Que o corpo e que o sangue de Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Digam amém. Quantas vezes eu pensei que era feliz sem o teu amor em mim, quanta ilusão. Eu vivia sem sentido por aí, sem coragem de abrir meu coração. Quantas vezes eu fiquei andando a esmo a procurar uma luz que apontasse a direção pra caminhar. Mas pra achar o teu caminho era preciso eu me perder, porque a semente morre para a planta florescer. Morri pro mundo pra nascer no teu amor e te encontrar aqui, Senhor, no pão e vinho deste altar, e entregar meu coração arrependido do tempo em que eu andei perdido, sem te seguir, sem te amar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado.